tudo bem? Seja bem-vindo ao Debate Unibrasil, que é transmitido pela TV Campus. Hoje vamos falar sobre religião nas escolas. Afinal, o ensino religioso deve ser oferecido nas escolas públicas? Se sim, em quais moldes? Se não, por quê? Para responder esses e outros questionamentos sobre o tema, trouxemos ao nosso estúdio Gustavo Biscaia de Lacerda. Gustavo é doutor em Teoria Política, doutor em Sociologia Política e mestre em Sociologia. Atua na área da ciência política com ênfase em Teoria Política e Social. Trouxemos também Eloy Correia, com licenciatura plena em Filosofia, é especialista em Filosofia e doutor em Geografia da Religião. Autor de livros didáticos de filosofia e ensino religioso, tem ampla experiência em formação de professores e produção de material didático. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. E para dar início à conversa, eu gostaria de saber de você, Gustavo, se a formação oferecida pelas escolas públicas, ela deve incluir ou não a dimensão religiosa? Bem, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui, é uma honra participar do debate, estar com o Eloy também. Veja, de um ponto de vista normativo, da teoria política, a resposta é bem simples. Não deveria ter essa disciplina. Se formos pensar bem, é a única disciplina obrigatória pela Constituição Federal de 88. Nem o português está lá como obrigatório. Não deveria estar lá. Mas, a partir do momento em que está no nosso ordenamento jurídico, na Constituição, não temos nada além de ministrar essa disciplina. Então, normativamente era melhor que não tivesse, já que temos que lidar com esse negócio. Bem, o que significa lidar com esse negócio? A gente teria algumas possibilidades, né? Que é o grande problema, que é a grande encrenca mesmo, né? Os debates são muito fortes, muito intensos, e é uma encrenca mesmo, política em particular. É o ensino confessional ou aconfessional? Né? Se for confessional, é de uma religião, é da pluriconfessionalidade de várias religiões, ou uma perspectiva mais humanista, mais secular, mais filosófica. É essa a grande encrenca. O Conselho Nacional de Educação tem apontado nos últimos tempos, né, nos últimos anos, numa direção de um ensino filosófico, procurando, pelo menos, evitar a discussão da confessionalidade. Então, o que essa decisão do Conselho Nacional de Educação indica? Que são os diversos sistemas estaduais, né, do Distrito Federal que vão indicar qual que é o caráter. Então, há alguns estados que têm uma legislação claramente laica, secular, filosófica, né? Então, história das religiões, filosofia das religiões, antropologia das religiões, religiões comparadas, e há outros estados que são claramente confessionais. Então, é o estado subvencionando as igrejas. E, Eloy, em que medida a ideia do Estado laico, né, totalmente separado da esfera religiosa, ela é apenas um mito da República Brasileira? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês, socializando o nosso trabalho. Bem, a princípio, nós temos que fazer uma distinção, porque quando se fala em aula de religião, o lugar da aula de religião é na igreja, na mesquita, na sinagoga. Na escola pública é o conhecimento. E a partir do momento, como o Gustavo frisou, que tem uma lei que diz que tem que ter um ensino religioso, e aí nós temos que lidar com isso. Como fazer o ensino religioso laico? E a sua pergunta, né? O Estado laico no Brasil é um mito? Não é. Porque nós temos uma história cultural que começa com a colonização. Então, já aí, os indígenas tiveram a sua cultura subjugada. E a própria educação, por meio do Ratio Studiorum, era confessional no Brasil, quando ela inicia. Com a LDB de 96, reescrita em 97, proíbe o ensino religioso confessional, doutrinação, e diz que tem que trabalhar a favor do respeito à diversidade cultural e religiosa. Nesse sentido, então, qual que é o objetivo do ensino religioso escolar? E eu posso falar apenas pelo Paraná. Sabemos que tem o Rio de Janeiro, que é confessional assumido, ou estados que a disciplina é o patinho feio, ela é relegada a segundo plano. Mas o Paraná, porque tem a Assintec, uma associação interreligiosa, que tem mais de 20 tradições religiosas, e eles cuidam muito para que o ensino religioso trabalhe as 4 matrizes, indígena, africana, ocidental e oriental. Mas não enquanto fé, não enquanto doutrina. Apenas do ponto de vista lugar sagrado, símbolo, texto, rito, mito e festa das diversas religiões. Quando eu estive no Conselho Estadual, há algum tempo atrás, justamente para debater o ensino religioso,
Um conselheiro, quando eu falei, o Estado é laico, ele olhou para mim e disse, mas o povo é religioso, quase eu não te peguei, o povo é religioso. Eu falei, pois é, qual que é a sua religião? Ele disse, sou pastor. Eu falei, o senhor só é pastor porque o Estado é laico. Porque se o Brasil fosse uma teocracia, ainda seríamos um Estado católico. Ah, mas nós temos nome de escola com nome de padre, temos feriados religiosos. Claro, isso é um processo que nós estamos nos tornando uma república. Sim. Nós não somos uma república ainda, porque não conseguimos distinguir a vida privada e a vida pública. Eloy, só para um comentar, o pastor comentou, né, só pode ser pastor. Durante o Império ele até podia ser pastor, mas tinha uma determinação muito clara na Constituição do Império de 1823. O culto privado das religiões é livre e podem ter templos, mas não pode ter a forma externa de um templo. Então, a Igreja Universal está construindo um templo, um mega templo, lá onde era o Matilhão. Qual que é o bairro ali? Agora esqueci. Atrás do shopping Rebouças? Rebouças, isso. Um mega templo no Rebouças. Na Getúlio Vargas ali mesmo. Isso. Né? Aquilo ali não seria permitido. Não. Exatamente porque nós estamos numa república laica, num processo de laicidade, que eles podem ter isso. Inclusive, E até, entrando como gancho no que vocês estão falando, algum de vocês pode me explicar em que consiste a laicidade do Estado? o professor tem um livro sobre isso, depois eu me manifesto, mas o professor tem um livro sobre Fiquem isso, à deixa ele Deixa eu fazer então a faz o propaganda. lobby do Por seu favor, livro. fique à Né? vontade. Em Se 2012 e quiser mostrar pra 2013. gente ali naquela câmera, por favor. Em 2012 e 2013 eu fiz o meu pós-doutorado em Santa Catarina sobre a laicidade na República Velha, né, na Primeira República. Virou este livrinho, Laicidade na Primeira República Brasileira, os positivistas ortodoxos. Né, deixa eu mostrar aqui. Inclusive eu quero doar aqui para a Unibrasil. Ai, obrigada, que legal. Uma contribuição Obrigada. para o acervo. Em agradecimento ao Unibrasil, agradeço, obrigada. Obrigada mesmo. Olha, a laicidade há diversas concepções, diversas teorias e assim por diante. Antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando aqui que muitos falam que é uma diferença entre laicidade e laicismo. Para mim isso é bobagem, infelizmente o Eloy concorda. Laicidade e laicismo, a laicidade é a concepção, o laicismo é um movimento político-social em prol da laicidade. É assim que eu entendo. O que é a laicidade? É a concepção que afirma que o Estado não pode ter religião. Inversamente, para ser cidadão não é necessário professar nenhuma religião. Você não tem que ir à sinagoga, à mesquita, à igreja, ao templo, ou o que quer que seja, para ter direito da cidadania. Isso é laicidade. O Estado não financia nenhum culto, não obstrui nenhum culto, né, porque aí seria o Estado ateu, confessional, e, inversamente, os cidadãos não têm que ser crentes para serem cidadãos. Então, a fé não é um valor político. Você não tem que acreditar em nada. Você tem que respeitar as leis do Brasil. É só isso. Eu sou professor de filosofia, né? Mas, então, filosoficamente pensando, no dicionário de filosofia Nicola Baiano, diz o seguinte, etimologicamente, laico vem da palavra laon, povo. Da onde que veio o conceito de laico? Da Grécia Antiga. O Estado laico é o Estado que é do povo, daquele que não tem religião e daquele que tem. Inclusive, você tem o direito de mudar de religião, de fundar uma religião, como é o caso, nós falávamos antes do positivismo, né? Uma religião científica, digamos assim, tem pressupostos científicos. Você pode, mas nós entramos nessa discussão porque eu estive em Brasília, a pedido do ministro Barroso, para discutir o ensino religioso. Que tem as pessoas que são contra, os que são a favor, e esse debate, na verdade, o caminho era, o ensino religioso tem que estar ligado às religiões ou ser secular? Ligado à ciência da religião, que é a nossa aposta, sociologia, filosofia, como o Gustavo citou anteriormente. E lá, a bancada evangélica fez uma defesa seguinte. Tudo bem que o Estado seja laico, mas existe um movimento laicista de uns ateus embandeirados que querem tirar a religião da escola. Bom, em primeiro lugar, a escola é um espaço público, não é um espaço religioso. Nós estamos falando das escolas públicas, Sim. não das particulares, confessionais. Mas sabe o né? que é interessante? As escolas confessionais católicas fazem o ensino religioso da diversidade. Eles não vão perder o filho daquele pai que tem dinheiro para pagar a escola privada e não é da igreja dele. Então, inclusive, as que são confessionais estão fazendo o ensino religioso da pluralidade. E a bancada evangélica fez a seguinte defesa. Esse movimento laicista é contra Deus na escola. O que eu tive que dizer para eles é que laicismo, laico, laicidade, vem todo do mesmo radical, que é o Estado é do povo. E o Estado permite que todos tenham a sua religiosidade. Inclusive, as pessoas que não têm religião têm que ser contempladas.
de fazer o lobby no meu livro também. Respeitadas da mesma forma. Né? Esse livro, Diversidade Religiosa, ele é único, por quê? Feito por professores, não por religiosos, aonde estão trabalhados candomblé, umbanda, hinduísmo, budismo, shintoísmo, espiritismo, mas enquanto informação. Então, da onde que vem a fonte para cá? O sociólogo, o filósofo, o historiador, o geógrafo, para que o aluno conheça e venha respeitar. A gente sabe que tem bullying por uma série de motivos. E o bullying religioso é quando a pessoa, imagine que no Rio de Janeiro, eles separam crentes, evangélicos e católicos. Será que um umbandista vai levantar a mão? Eu sou umbandista. Ou então o filho do ateu, minha família não tem religião. Ele vai ser, inclusive a Constituição diz que é proibido ao Estado criar distinção entre brasileiros devido à crença, classe, culto e credo. A gente não pode nem sequer no espaço público perguntar qual é a tua religião. Na escola é um profissional. E o professor, esse livro é um subsídio para que ele trabalhe com uma área de conhecimento. E perguntam para a gente, por que você não muda o nome, então? Porque se tirasse o religioso, né, parava de surgir o atrito. Qual que é o problema? Tem que mexer na Constituição Federal. E nós sabemos que com as forças políticas que hoje, esse conservadorismo que voltou cada vez mais no Estado, nós temos medo de voltar para trás, inclusive, e tornar o ensino religioso obrigatoriamente confessional. Nós, aqui no Paraná, concordamos com o Gustavo, inclusive, gostamos muito da presença do Observatório da Laicidade, que faz um trabalho muito digno, assim como o Ministério Público, que recentemente agora fez uma cartilha criminalizando quem fizer ensino confessional nas escolas. Na verdade, o Conselho Federal do Ministério Público fez uma publicação em 2012, 2 volumes, né? Um com jurisprudência e outro com doutrina. Né? A jurisprudência é um volume de 300 páginas ali, contando casos, né? O problema lá da Atena, né? O repórter que falou mal dos ateus, aí a associação ateia foi na justiça e ganhou. Né? Mas um outro volume o volume 1 é sobre doutrina. É que foi um agora, recentemente. Sim. Mas é uma nova iniciativa do Conselho Federal do Ministério Público. Né? Uma cartilhinha pequenininha ali, direta, né? Tem umas 40 páginas. Isso é muito objetivo, dizendo que o professor é crime, porque imagina que você é de uma religião ou não tem religião. Manda teu filho para a escola pública e ele volta para casa dizendo o contrário do que você ensinou. Aí você está ferindo 2 esferas, pública e privada. A religião é da esfera privada. Você tem direito de ter ou não ter. Agora, na vida pública, nós somos todos iguais perante a lei. Deveríamos ser, pelo menos. Eu me preocupo muito com a ideia de dizer assim, o Brasil não é um Estado laico por conta de todos os exemplos negativos que nós temos. Nós vamos estar nisso jogando contra a gente mesmo. A gente tem que afirmar cada vez mais, o Brasil é um Estado laico. Por isso que você tem direito de ter sua religião ou não. O que não pode é o Estado patrocinar uma religião e ser contra outra. Já pensou se a gente tivesse uma bancada israelita em vez de evangélica? Sim. Bancada islâmica, nós estaríamos todos em jejum agora, porque é o Ramadã. Bancada do candomblé, ninguém ia aceitar, mas a gente tem uma bancada evangélica. Eu considero isso extremamente problemático. E afirmando que o Brasil é um Estado laico, em que consiste a liberdade religiosa? A liberdade religiosa é a liberdade de dizer e desdizer o que quiser. Isso é bem interessante. Na Dinamarca, se não me engano, agora umas 2, 3 semanas, eles descriminalizaram o direito à blasfêmia, ou à blasfêmia. Então, liberdade religiosa, eu não gosto de dar definições pela via negativa, mas eu acho que essa é uma boa maneira. É que nem a tolerância. A tolerância é aguentar aquilo de que a gente não gosta. Né? O sujeito é um boçal. Eu tenho que aguentar aquela boçalidade. Posso odiar. Tolerar é isso? Bem, liberdade religiosa é o direito à blasfêmia. Há uns 4 anos teve aquele ato terrorista na França contra o Charlie Hebdo. Né? Eles eram completamente blasfemos, né? Dizem que era de uma virulência nas charges. São mesmo agressivos, é até desagradável. Bem, liberdade religiosa é a liberdade do Charlie Hebdo fazer o que queria fazer. É isso, é direito à blasfêmia. Aliás, até essa formulação é desagradável e até incorreta, não é direito à blasfêmia, porque a blasfêmia é definida religiosamente, teologicamente. Não é? É direito de dizer aquilo que uma ou outra religião pode considerar blasfêmia, e não ser politicamente, juridicamente apenado ou perseguido por causa disso. Eu posso dizer o que eu quiser, né? Claro, com limitações, não posso ser racista, homofóbico, né? Nazista, são limitações muito específicas. Mas, dito isso, posso falar o que quiser. Isso é liberdade religiosa. Obrigada. Só para complementar, uns eventos de formação de professores,
os professores entendem a proposta e concordam. Mas como o ser humano é variado, lá no meio sempre tem um professor, como eu não posso trabalhar a minha religião e tenho que trabalhar candomblé, umbanda, indígena, eu não quero. E aí, esses dias eu tive que falar para uma professora que ela estava confundindo liberdade religiosa, direito com privilégio. Todo mundo tem liberdade religiosa e direito. O que você não pode é querer que a tua religião seja doutrinada na escola, o teu hino. Né, uma polêmica, oração do Pai Nosso. Por que não pode nas escolas? Mas essa pergunta vai ficar no ar, então, para o próximo bloco. A gente vai rapidinho para o intervalo. Já voltamos. O Eloy vai estar respondendo essa pergunta, por que não pode, né, para a gente. Então, nós vamos para um rápido intervalo e já retomamos com mais um bloco do Debate no Brasil. Nós estamos na Gibiteca de Curitiba, que fica no Museu Solar do Barão, no centro da cidade. E dentro da Gibiteca está sendo realizada uma exposição de gibis chamado Projeto Avenida Marginal. Esse projeto ele conta com a participação de artistas de 3 continentes, artistas que participaram da 3ª edição do Concurso Internacional de HQ da Avenida Marginal em 2015. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre os artistas e principalmente visitar a exposição, pode vir aqui na Gibiteca. A entrada é gratuita, a exposição fica até o dia 26 de março. O horário de funcionamento é das 9 horas ao meio-dia da manhã e das 14 horas às 18 horas da tarde. Reiterando que a entrada é gratuita e a Gibiteca se localiza no Museu Solar do Barão de Rio Branco, Solar do Barão, no centro da cidade. Esse foi Tom Schiller para o iRepórter. Voltamos com o Debate no Brasil e hoje falamos sobre religiões na escola com Gustavo Biscaia, Eloy Correia. E no bloco anterior a gente tinha comentado o porquê o Pai Nosso é proibido nas escolas. O Eloy vai responder para nós agora sobre essa pergunta. Bem, o motivo é muito simples. Ainda que algumas pessoas digam, não por maldade, talvez por ignorância, que o Pai Nosso é uma oração universal, não é universal, porque é só de uma religião e de uma desinência, do cristianismo. E mesmo pensando no cristianismo, existem protestantes, católicos, espíritas, até um umbandista também é cristão. E o Pai Nosso é uma oração que a pessoa deve fazer na vida, ou qualquer outra religião, na vida particular dela, não na escola, porque aí você vai estar, nesse caso, ferindo a liberdade religiosa dos outros. Do coletivo. E não só o Pai Nosso, qualquer tipo de culto, cerimônias, as festas de final de ano. Eu sempre pergunto, Páscoa, Natal, Feriado Santo, está dentro do calendário escolar enquanto conteúdo? Não. Então a escola não deve fazer. Ela deve se pautar naquilo que está na legislação vigente. Porque se amanhã ou depois vem um outro diretor, um outro professor e vai querer fazer da religião dele, por exemplo, uma religião de matriz africana, nossa, muita gente vai criar uma polêmica. Como assim? Não vamos radicalizar um satanista, né, que choca mais, mas é tão bom quanto qualquer outro. Ou o Rastafari, exemplo, né? ou o Santo Daime, que nós conversávamos, É. a pessoa vai dizer, não pode. O que nós não podemos confundir é direito, liberdade com privilégio. Como a maioria do povo brasileiro, por uma cultura, se diz cristão, nós não podemos esquecer os outros, as minorias que também têm esse direito e também merecem o espaço. O problema não é o Pai Nosso, a questão é o lugar. Tem cada coisa num determinado lugar. Assim como não caberia na universidade, numa aula sobre Darwin, na biologia, alguém invocar o criacionismo falando da Gênese, não, mas aqui não é o local adequado. Lá em sala de aula também. Nós devemos nos abster de gerar essas polêmicas, porque nos encaminhamos para um Estado cada vez mais republicano. Sim. E vocês já passaram alguma experiência de algum professor ou algum conhecido que rebata essa ideia de ser proibido a oração, o Pai Nosso em sala de aula? Né? Olha, isso é muito fácil. O Eloy comentou da audiência que teve com o ministro do STF, né, o Luiz Roberto Barroso, convocou em 2015, né, já faz 2 anos.
um processo, uma ação de inconstitucionalidade que começou em 2010 e ainda não foi julgado, né? Está assim enrolando. Já há 7 anos, então. Longo. Ele assumiu isso em 2013, 2015 fez as audiências enormes, até teve uma repercussão nacional grande mesmo, corretamente, mas ainda não decidiu ali, não foi nem pro plenário. A gente vê ali as várias instituições que foram convidadas, né, com amigos curi, ali é muito fácil, né? De modo geral, não todos, mas de modo geral, os católicos e os muçulmanos foram contra um ensino, um espaço pedagógico, uma escola pública aconfessional, laica, quer dizer, são pela confessionalidade, isso com todas as letras. Né? Um ex-membro do Ministério Público, representando a Cúria Católica, diz tem que ser confessional católico, com muita clareza. Então, é o Pai Nosso. Nessa mesma audiência, curiosamente, os judeus, os espíritas, budistas, muitos evangélicos, protestantes históricos, não todos, né, muitos, foram com muita clareza ali. Ó, somos pelo ensino religioso aconfessional laico, de preferência que não tenha ensino religioso, mas como está na Constituição, então pronto. De fato, inclusive na Sintec, a instituição que eu também pertenço, que tem 20 tradições religiosas, inclusive a católica, eles são a favor do ensino religioso não confessional, não catequético, porque eles entendem a laicidade e o Estado republicano. Mas, fora do Paraná, é uma outra realidade. Até essa era a minha pergunta, assim, se para vocês faz sentido, né, oferecer essa disciplina na rede pública. É uma pergunta... Olha, sendo bem franco, isso aí... O Eloy lembrou que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Durante a colônia, o Brasil era Portugal tinha religião oficial, era catolicismo. Não se discutia isso, era a Igreja Católica que instituía o sistema pedagógico. Durante o Império, a mesma coisa, né, de 1822 a 1889. Na República que o problema surge. Com a Constituição de 1891, não existia ensino religioso. De 1891 a 1930, 34, na verdade, não tinha ensino religioso. De 34 em diante, tem ensino religioso. Aí surge o problema. Por que tem ensino religioso? Basicamente por causa da pressão católica. Não é para falar mal dos católicos. Sim. Eu sou de origem católica. Eu não sou católico, mas minha família inteira é católica. Não é? Tem muito carinho pelas paróquias que minha avó, minha mãe frequentavam, muito carinho, mas, enfim, vamos falar com clareza. O ensino religioso foi imposto ao Brasil pela Igreja Católica, pelo Dom Sebastião Leme, a partir de 1931, para apoiar o regime de Getúlio Vargas. Foi uma transação. Getúlio Vargas, você apoia a Igreja e a Igreja dá estabilidade para o seu regime político. Muitas pessoas comentam que o ensino religioso, como disciplina que consta da nossa Constituição Federal de 88, isso foi resultado de uma emenda popular. Foi a segunda emenda com maior apoio popular. Bem, qual foi o povo que deu apoio para isso aí? Foi a mobilização católica, basicamente. Né? Não foi... Dizer que é povo nem por isso necessariamente é bom. Muitas vezes é bom, mas nesse caso não é. Né? Porque cria um problema, que é o problema que a gente está discutindo aqui. Né? É um ensino confessional, não é... Né? A gente escorrega com muita facilidade para o proselitismo, com muita facilidade. E na sua opinião, Eloy, faz sentido fazer um contraponto. Veja, eu sou professor de filosofia e quando assumi um concurso público, cheguei numa escola para trabalhar no ensino médio e me disseram, porque a deliberação do Estado diz que quem pega ensino religioso primeiro, filosofia, sociologia, história, geografia e pedagogia. São os professores das humanas que vão trabalhar do ponto de vista humanístico o ensino religioso. Quando eu peguei, eu fiquei assustado, mas ainda tem esse dejeto pós-republicano, é você que vai dar, se vira lá, vai fazer. Por isso que eu abracei a disciplina e vim trabalhando. Bom, e nós nos perguntamos normalmente assim, qual seria o espaço hoje para trabalhar nas disciplinas, conteúdo ligado à tradição africana e indígena? Porque é uma lei dizendo que toda disciplina tem que trabalhar, mas não trabalham. Algumas trabalham, outras não, dependendo da formação do professor. Eu vejo hoje o ensino religioso como um espaço privilegiado para se trabalhar a cultura indígena, a cultura africana, que são as que mais sofrem preconceito no Brasil. Não vamos reverter um processo secular, milenar praticamente, de segregação e discriminação. Mas é um espaço onde nós podemos trabalhar
e concordo, não lutando contra o preconceito, mas a favor do respeito. E quando eu me pergunto, como pai, como professor, qual conhecimento é mais importante na escola pública? O que o aluno deve aprender para a vida lá fora, na vida social? Bom, o mundo tem pessoas de diversas religiões. Ele vai olhar um símbolo de uma mesquita, ele vai ver uma pessoa com um discurso religioso na televisão. O conhecimento sobre o fenômeno religioso faz parte integrante da formação do cidadão, de acordo com a LDB. E eu sempre provoco os professores. Agora, eu jamais seria louco de dizer que o ensino religioso, por exemplo, que trabalha ética, aqui no Paraná, ética, respeito à diversidade, à alteridade, seria mais importante que a matemática. Afinal de contas, como seria eu na minha vida no mundo se eu não conhecesse o cateto do quadrado da hipotenusa, né? Ou então na geografia, latitude e longitude, dá nome aos ácidos, óxidos e às bases na química. Todo esse conhecimento de química, física, né, é fundamental para a minha vida social. Não poderia eu aqui, seria um louco em dizer que respeitar o outro e ética seria mais importante. Sim. E o que fazer com esses estudantes que né, têm a disciplina e que por algum motivo não queiram participar dela? A disciplina é facultativa. Novamente, só posso falar do Paraná. A lei diz o seguinte... E no ensino público, né? No particular é outra história, público, né? O ensino religioso de matrícula facultativa faz parte da formação básica do cidadão, parte dos horários normais. Ok. O que é o facultativo? No momento da matrícula, os pais podem optar pelo filho fazer ou não ensino religioso. Para aquele que não opta, ele vai ficar no mesmo lugar, não está livre da escola, mas vai fazer uma atividade ligada a direitos humanos, à Constituição. Mas a Secretaria de Educação do Paraná prevê essas atividades? Não é prever abstratamente. Diz assim, olha, você, Joãozinho, você, Pedrinho, seus pais não querem, você não quer, você vai estudar direitos humanos. Tem lá a cartilha prontinha, etc. O que acontece é assim, no primeiro momento nós vamos falar com a família. Por que você não quer? Porque eu não quero que meu filho tenha aula de religião. Daí nós falamos com o pai. Nós também não queremos que seu filho tenha aula de religião, se o senhor não quiser. Mas o que nós trabalhamos aqui, ó, Inca, Maia, Azteca, calendário Maia, é um conhecimento que ele vai ter na história, na geografia, mas aqui é do ponto de vista do sagrado. Então, temporalidade, festas religiosas. E nós explicamos para esse pai que no Paraná ele vai trabalhar o conhecimento sobre diversidade. Aí, muitos, então eu concordo. Mas em alguns casos, a conversa se estende um pouco mais. Algumas religiões, não vou nominar aqui para não também faltar com a ética, quando a gente explica que é a diversidade religiosa, daí que eles não querem. Não, meu filho não vai aprender o que é candomblé, umbanda e budismo. Daí que eles não querem. Nesses casos, muito especificamente, a equipe pedagógica da escola, orientada pela Secretaria de Educação, porque toda escola tem pedagogos. Sim. E claro que os pedagogos não gostam, eles estão me ouvindo, eles dão um pulo de alegria, porque eles são responsáveis daí por esse aluno. Por exemplo, um aluno que passa mal e não está na sala, ele vai para a equipe pedagógica. Um aluno que tem algum problema, todo tipo de aluno que não vai ficar ali sob a égide do professor, tem que ficar com a equipe pedagógica. E o pedagogo, ele vai procurar a secretaria. E a secretaria tem alguns materiais que vieram do governo federal, que é da diversidade, direitos humanos. Não há um específico para suprir o ensino religioso, mas há uma série de materiais que ele vai trabalhar, que são, inclusive, cartilhas sobre bullying, sobre o respeito. Com o tempo, esses alunos acabam pedindo para fazer. Nós temos raros casos. Porque ele fica de fora. Vou dar um exemplo lá, um aluno que não fazia, e a professora fez um trabalho de maquetes. Maquete dos vários lugares sagrados. E aí, o aluno, todo mundo fazendo, só ele não. E ele quis fazer também. O pai acabou permitindo. A facultatividade parece que é um problema. Não deveria ser facultativo. Eu já vejo com outros olhos. O Brasil é um continente. Pense nos lugares que o ensino religioso ainda é confessional, em alguns estados. E aí o aluno seria obrigado a assistir aquela aula. Eu penso que a facultatividade garante essa liberdade. É difícil operacionalizar? Porque gera demanda, mão de obra, mais um professor. Mas quando a gente conversa com os pais, com muito bom senso, a maioria aceita. Agora, vamos ser honestos entre nós. Grande parte das famílias manda o filho para a escola e nem quer saber o que ele está tendo lá. Está aprendendo. Então, e você falou, a nossa cultura. Os pais acham que o ensino religioso, por isso que a gente fez até um material para mandar para a escola, um caderno pedagógico, explicando o que é o ensino religioso. E em relação aos professores agora, né? De que forma que a gente pode... Você como técnico convidado, técnico pedagógico, pode afirmar, assim, para a gente de que forma... Afirmar não, mas
assegurar o professor dessa disciplina de ensino religioso, ele não incorra, né, no erro de impor o seu credo aos estudantes. Olha, esse risco nós corremos em qualquer disciplina. Em história, um professor que não vai, porque é católico, não vai trabalhar as cruzadas. Em biologia, um professor que é evangélico que não vai trabalhar darwinismo. Então, ou outras maneiras, por exemplo, um marxista não vai tratar dos liberais, ou um também, liberal não quer tratar dos marxistas, né? E isso tem para qualquer o coisa. Nietzscheano Né? que vai dizer que Deus não existe, pronto. Então, em todas as disciplinas vão O ter problema é humano. os O professores professor é um que- ser humano. Sim. Eu estive recentemente num outro canal, na TV Futura, e a entrevistadora me perguntou assim, e como é que fica a religião do professor que tem que ir lá em sala de aula ensinar uma religião que não é a dele, nesse modelo do Paraná? Eu falei para ela, e quando você vai no dentista? Você pergunta para ele, você rezou já? Qual que é a tua religião? Não, ele é um profissional. O professor tem que ser visto como um profissional, formado nas ciências humanas, e ele está ali não para falar da religião dele. Olha só, Domênico Costella, ele é um padre filósofo, mas ele é um homem para frente, revolucionário. E ele foi do conselheiro estadual. Ele escreveu Epistemologia do Ensino Religioso, um livro. E ele diz, aquilo que para a igreja é objeto de fé, para a escola é objeto de estudo. Aquilo que é o ato subjetivo de crer na vida privada, na vida pública, é um fato objetivo, um fenômeno material que a gente tem que estudar. Ele está separando com muita clareza o lado da crença, da igreja, do Estado mesmo, né? Da Isso. discussão. E aí ele diz, se não for assim, é melhor não ter. E ó, conselheiro estadual, padre, escritor do ensino religioso. Se for para fazer de outro jeito, confessional, ligado à religião, melhor não ter. E aí, quando se fala do professor, ele dizia, o melhor professor de ensino religioso é o ateu. Mas ele brincava que ninguém é ateu 100%. E eu costumo dizer que eu não sou ateu porque eu não acredito nem nisso. Sou um pouco crítico até de todo tipo, né, de fundamentalismo. O professor, quando está em sala de aula, independente da convicção, você citou aqui politicamente, né, das suas predileções, ele tem que se postar como um profissional. E como um profissional, o mínimo que ele tem que ter é respeito com o aluno. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o aluno tem direito à proteção, inclusive do professor. No sentido que nenhum tipo de doutrina religiosa, ideológica, política deve ser imposta em sala de aula. Deve ser o espaço da emancipação humana, do conhecimento que emancipa. Sim. Eloy, Gustavo, agradeço. Agora entramos já nas considerações finais. Começando pelo Gustavo, por favor, 1 minuto para as considerações finais Puxa sobre vida. o tema. É complicado, é simples e é difícil, né? Eu acho que a laicidade é um valor, como o Eloy comentou, como dizem também, né? É um processo em construção que tem que ser continuamente reafirmado, né? A disciplina de ensino religioso, ela está na Constituição, é a única disciplina que está na Constituição, nem língua portuguesa, nem matemática está ali, né? É assustador. Está lá, nós temos que lidar com isso. Ou melhor, é a abordagem humanista, né? A filosofia, a sociologia, a história das religiões. Eu acho que aí contribui mesmo para constituir um ser humano, um cidadão participativo. Eu acho que é a melhor posição que nós podemos ter. Fora isso, vai ser dogmatismo, proselitismo. E aí a gente sai da sala de aula e vai para a igreja. Até os Simpsons já disseram isso. Até os Simpsons. Eloy, por favor, suas considerações finais. Eu quero agradecer o espaço. É sempre muito bom quando abrem um espaço para diálogo sobre a polêmica do ensino religioso, até porque a gente faz essa distinção cada vez mais clara. Quero dizer que foi um prazer conhecer o professor. Igualmente. Eu quero aproximar bastante o trabalho do Estado do Observatório da Laicidade. Eu acho que é importante haver uma instituição como a que você pertence, para estar atento na escola, naqueles momentos que mesmo a secretaria dizendo não pode, eles vão lá e fazem, né? O ser humano é bastante teimoso, né? E é importante que hajam movimentos também contrários, porque se há movimentos religiosos tentando interferir na escola, que tem movimentos que dizem que são de escola sem partido, mas eles têm partido e têm religião, inclusive, né? Eles têm as duas coisas. É preciso que hajam outros movimentos com mais clareza, com racionalidade. E dizer que quem tiver curiosidade, quiser ler um pouquinho mais sobre o trabalho religioso no Paraná, tem a página no Facebook, tanto da Assintec, que é a Associação Interreligiosa de Educação e Cultura, como tem um site, e na página da Secretaria de Educação, Dia a Dia Educação, tem lá materiais, contação de história das variadas tradições, e podem, então, consultar. E que nós estamos à disposição para tirar dúvidas, para continuar essa conversa, porque eu acho que iniciamos uma conversa, ela não se finda. Sim. Né? Até como se disse, ela é simples e complexa. Né?
É simples porque nós temos clareza. É complexa porque há outras falas aí que dispersam, né? E agradecer a oportunidade. Obrigada, eu que agradeço a presença de vocês e esperamos que vocês tenham aproveitado as informações passadas e assim encerramos mais um Debate Unibrasil. Se você perdeu algum de nossos programas, acesse o site tvcampus.unibrasil.com.br ou o nosso canal no YouTube, o TV Campus Unibrasil. Até a próxima!